Olá, que alegria ter sua companhia aqui no dia 84 da nossa jornada. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com todo mundo. Aquela vontade de pegar um atalho e o poder incrível da fidelidade para nos manter no caminho certo. Essa é uma pergunta que, em algum momento, todos nós nos fazemos, não é mesmo? A busca por um jeitinho mais fácil, sabe? Mais confortável, é uma tentação que aparece sempre na nossa caminhada. No nosso estudo de hoje, a gente vai descobrir como as tribos de Ruben e Gade quase perderam a herança que era delas por quererem se acomodar antes da hora. E o mais surpreendente, como o apóstolo Paulo, lá em Corinto, enfrentou uma oposição danada, mas com a certeza de que Deus tinha um numeroso povo ali. Isso revela que a fidelidade de Deus, gente, supera qualquer obstáculo. Se prepare para uma nova perspectiva sobre compromisso e a presença constante de Deus. Então, o que a gente vai ver hoje? Vamos começar com esse dilema: a terra ou a promessa? Depois, vamos ver a história de um povo em meio à oposição, lá com Paulo. Em seguida, vamos encontrar a fonte de toda esperança no Salmo, entender qual é a nossa parte no sacrifício e, no final, a gente amarra tudo no compromisso renovado. Bom, vamos lá. Nossa primeira parada é no livro de Números, onde um dilema daqueles entre conforto e compromisso começa a se desenrolar. E aqui a gente já vê o ponto central da questão. De um lado, tem o desejo super legítimo por segurança, por prosperidade, por uma herança que eles podiam ver e tocar ali na hora. Mas do outro lado, tinha o chamado à unidade, ao sacrifício pelo bem de toda a comunidade. Moisés joga um balde de água fria e lembra a eles do erro da geração passada, que duvidou e acabou desanimando todo mundo. E olha que incrível a reação deles. Diante da repreensão, as tribos não se rebelam. Elas se arrependem e corrigem o rumo, sabe? Propõem uma solução que honra tanto o desejo delas quanto o dever com os irmãos. Eles vão lutar na linha de frente. E assim, o que começou como um pedido para um atalho meio egoísta, se transforma numa demonstração poderosa de compromisso renovado com a nação inteira. E isso se conecta perfeitamente com o ponto principal. O capítulo 33 faz uma lista de cada etapa da jornada de Israel. Não como um caminho reto, mas como uma série de paradas guiadas por Deus. A jornada deles, e a nossa também, é sobre perseverar sob a guia de Deus, não sobre buscar a conveniência imediata. Cada passo, até mesmo os desvios, fazia parte do plano soberano de Deus para levar o povo à herança prometida. Agora, a gente dá um pulo lá para o Novo Testamento para ver como esse tema da herança e da perseverança se aprofunda. Vamos ver o apóstolo Paulo enfrentando o seu próprio teste de compromisso na cidade de Corinto, que era, assim, super vibrante, mas também muito difícil. Essa linha do tempo mostra que a missão de Paulo não foi um sucesso da noite para o dia, não. Começa com a providência de Deus colocando amigos e trabalho no caminho dele. Daí vem a pregação persistente, mas logo depois uma oposição ferrenha que quase o fez desistir. E então, chega um ponto de virada, uma visão divina que muda tudo e garante a colheita espiritual. E aqui está o ponto-chave. Exatamente no momento em que Paulo poderia desanimar e jogar a toalha, Deus intervém com uma promessa pessoal e super poderosa. Eu estou com você. Ele não estava sozinho, e o trabalho dele não era em vão. Tinha um povo, uma herança espiritual, só esperando para ouvir, mesmo no meio de toda aquela hostilidade. E a proteção de Deus aparece de formas que a gente nem imagina, né? A indiferença da autoridade romana local, o Galião, acaba protegendo Paulo, e a comunidade não depende de uma pessoa só. Ela é fortalecida por outros como Apolo, mostrando a importância do corpo de Cristo na missão. Depois de acompanhar essas histórias de luta, de compromisso e oposição, o Salmo 86 vem como uma âncora espiritual para nossa perseverança. Ele aponta para a verdadeira fonte da nossa força. Nossa, que verso poderoso! Ele expressa uma dependência total de Deus. Seja no meio do deserto ou enfrentando oposição na cidade, o salmista nos lembra que toda a nossa vida, nossa alegria e nossa esperança vem de um único lugar, o próprio Deus. Ele é a cidade santa onde a nossa verdadeira cidadania e herança eterna estão. E essa ideia de que a nossa fonte está em Deus nos leva direto para o coração da nossa fé, o ato supremo de fidelidade e amor de Cristo. O catecismo nos ajuda a entender isso de forma mais profunda. O catecismo nos ensina algo muito profundo. O sacrifício de Cristo é único, perfeito, completo. Mas, e isso é maravilhoso, nós não somos meros espectadores. Nós somos convidados a participar, a unir os nossos próprios sacrifícios, as nossas lutas, as nossas cruzes de cada dia, ao sacrifício redentor dele.
Esses pontos aqui resumem o coração do Evangelho. Não fomos nós que buscamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro. A obediência de Jesus até a morte é o que nos torna justos e garante nossa herança eterna. E na cruz, a gente não encontra desespero, mas sim a nossa única e verdadeira esperança. Então, depois de toda essa riqueza das Escrituras, como é que a gente traz essas verdades tão poderosas para a nossa própria jornada de fé, hoje, no nosso dia a dia? A verdade é que todo mundo pode se sentir tentado a buscar um caminho mais fácil, a se acomodar antes de cumprir a sua parte, ou até desanimar com a oposição, se perguntando: será que Deus está mesmo comigo? A vida moderna pressiona a gente por eficiência e resultados para ontem, né? E essa mentalidade pode acabar se infiltrando na nossa fé. Aí, quando a gente enfrenta resistência ou silêncio, aquela sensação de que nossos esforços são em vão pode minar a nossa perseverança. Mas as Escrituras de hoje nos dão um caminho claro. A história das tribos nos ensina a não buscar atalhos. A experiência de Paulo nos lembra que a presença de Deus nos sustenta. O Salmo nos convida a encontrar nossa fonte nele, e o Catecismo nos chama a participar do sacrifício que garante a nossa herança final. É um chamado para a gente renovar nossos compromissos, confiando que Ele está conosco em cada etapa. Essa é a grande lição de hoje. Desde a partilha da terra, passando pela pregação em Corinto, até a nossa união com Cristo na cruz, a fidelidade de Deus é o que permanece. Não importa quais sejam os desafios ou a tentação dos atalhos, a providência divina nos guia e nos capacita a receber nossa herança. Que essa verdade fortaleça o seu oração hoje. Que você possa sentir a força da presença de Deus na sua vida, sabendo que Ele é o seu sustento e a sua esperança única, guiando você para longe dos atalhos tentadores e através de qualquer desafio. Não pare agora. Continue construindo este hábito poderoso de reflexão diária. A jornada de fé se fortalece na constância. Compartilhe seu progresso aqui nos comentários. Registrar seu compromisso fortalece a sua decisão. A gente continua essa jornada juntos amanhã. Fique com Deus!